Olá, crianças, tudo bem? Retornamos aqui com a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje. E nessa segunda aula nós vamos trabalhar a habilidade de inferir o sentido de palavras e expressões. E vamos começar falando sobre o nosso projeto de fluência, fazendo aquele lembrete. Nosso projeto de fluência hoje é o nosso segundo dia e no segundo dia a gente faz a leitura em voz alta, muito bem. O texto que nós estamos trabalhando nesta semana é o texto com o título Malazarte, Cozinhando Sem Fogo. Então não esquece, depois das nossas aulas, você pega o seu texto e faz a leitura em voz alta. Vamos relembrar um pouquinho do nosso texto hoje, do texto que nós estudamos, o conto de Anansi, mas antes nós vamos começar a nossa aula com o momento da leitura. A leitura de leite de hoje vai falar sobre essa flor. Que flor é essa? Vocês conhecem? É um girassol. Esse texto é um texto de Vinícius de Moraes. Vamos fazer a leitura comigo? O girassol. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, roda, roda carrossel, roda, roda, roda rodador, vai rodando, dando mel, vai rodando, dando flor. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, roda, roda carrossel, gira, gira, gira girassol, redondinho como o céu, amarelinho como o sol. O texto, Girassol, é do autor, do poeta Vinícius de Moraes. E agora sim, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o conto popular que nós estudamos na nossa primeira aula. Vocês lembram qual era o título do nosso texto? O título do nosso texto era Anansi e o Pote de Sabedoria. Vamos relembrar aqui alguns pontos principais sobre esse texto. Anansi era uma aranha conhecida por sua astúcia e sabedoria. Ela espalhava essa qualidade para todos. E assim, ele ria dos tolos e falava mais alto que todo mundo. Anansi se achava o mais sábio entre os animais. E assim o Deus dos céus pediu que Anansi lhe levasse toda a sabedoria que encontrasse, para que ele recebesse em troca o título de sábio de todos os tempos. No dia seguinte a isso, Anansi já se pôs no caminho para levar o pote de sabedoria para o Deus dos céus, bem lá no alto, lá no firmamento. Ele amarrou o pote bem firme e iniciou sua jornada acima, de forma apressada, atrapalhada e lentamente. As pessoas se reuniram abaixo da árvore para observá-lo subir. Ao se passarem os 3 dias de caminhada, Nancy chegou ao topo da árvore e ergueu os 8 braços com um gesto de vitória. E o pote de sabedoria despencou lá do alto, deixando que ela se espalhasse para todos os lados. Assim, em cada cantinho da terra, todo mundo podia possuir um pouquinho de sabedoria e a Nancy não podia alegar que a sabedoria lhe pertencia. Pronto, foi sobre isso que a história que nós estudamos, que nós lemos o nosso conto, trabalhou. O conto é Anansi e o Pote de Sabedoria. E dentro desse conto que nós lemos, conhecemos na primeira aula, nós vamos trabalhar sobre o sentido de palavras e expressões. Professora, como assim? Às vezes a gente pronuncia algumas palavras ou diz algumas expressões que têm um sentido diferente. Aliás, um sentido é equivalente a uma outra palavra ou a uma outra expressão. Olha só, eu tenho aqui 3 expressões a respeito do tom de voz. Voz exaltada, voz pausada e voz mansa. Aqui do outro lado eu vou colocar também 3 correspondências e a gente vai relacionar essas 3 que já estão aqui, as 3 que eu vou colocar agora, do outro lado. Falar calmamente, falar alto e falar devagar.
Isso é uma inferência no sentido da palavra ou da expressão. Quando eu digo que uma pessoa ela está falando com a voz exaltada, que uma pessoa está com a voz exaltada, ela está falando calmamente, ela está falando alto ou ela está falando devagar? Quando uma pessoa fala com a voz exaltada, ela está falando alto. Ela está falando alto ou ela está falando de forma nervosa, exaltada, certo? E quando eu digo que a pessoa está com a voz pausada, ela está falando de forma calma ou ela está falando devagar? Pausadamente, ela está falando devagar, de maneira lenta. Então, quando uma pessoa está com a voz pausada, ela está falando devagar. E quando uma pessoa fala mansamente, quando ela está com a voz mansa, ela está falando de forma calma. Então, ela está falando calmamente. Observaram que voz exaltada equivale a falar alto, voz pausada equivale a falar devagar e voz mansa equivale a falar calmamente. Agora nós vamos ver essa inferência de sentido de palavras e expressões dentro de alguns trechos do texto que nós estudamos. Qual é mesmo o título do texto? Ananse e o pote de sabedoria. Muito bem. Então, vamos aqui interagir com o nosso texto. Vamos reler aqui a fala do texto de Ananse e vamos responder a questão abaixo. As pessoas se reuniram embaixo da árvore para observá-lo subir e, durante o tempo todo, imaginavam o que haveria no enorme pote. Ananse subia, centímetro por centímetro. Mal podia esperar para desfrutar a fama do seu feito grandioso, que seu feito grandioso merecia. A expressão destacada indica que Ananse estava como? Olha só, a expressão destacada é mal podia esperar. Quando eu digo que eu mal posso esperar por algo, significa que eu estou A, ansioso, B, nervoso, C, preocupado ou D, cansado. O que vocês acham que concorda com essa expressão? Mal posso esperar. Quando eu afirmo que mal posso esperar para que algo aconteça, eu demonstro que eu estou querendo que aquilo aconteça logo. Então, eu estou mostrando, naquele momento, ansiedade pelo fato. Então, ao falar que Ananse mal podia esperar para desfrutar a fama que seu feito grandioso merecia, a expressão destacada demonstra que Ananse estava ansiosa, que a aranha, né, o personagem Ananse, estava ansioso para que aquilo, né, que a fama chegasse logo e ele pudesse desfrutar desse seu feito grandioso. Na segunda questão, vamos reler o trecho. Todos sabiam que era sábio, pois Ananse apregoava essa qualidade em alto e bom som. Apregoava. O que significa apregoava? A palavra em destaque, apregoava, pode ser substituída sem prejuízo ao sentido da frase por A, chamava, B, notava, C, divulgava ou D, elogiava. Como é que a gente vai perceber essa colocação? Quando se fala que Ananse, ela apregoava essa qualidade em alto e bom tom, significa que ela o quê? Que ela falava, que ela dizia, que ela contava. Então, qual é a palavra aqui que melhor se enquadra nesse contexto de falar, de espalhar, de contar para as pessoas em alto e bom tom a qualidade que ela possuía?
qual é? É chamava? Anansi chamava essa qualidade em alto e bom tom? Anansi notava essa qualidade em alto e bom som, perdão? Anansi divulgava essa qualidade em alto e bom som ou Anansi elogiava essa qualidade em alto e bom som? Anansi saía espalhando, então ele, divulgava. Anansi divulgava. Então todos sabiam que era sábio, pois Anansi divulgava essa qualidade em alto e bom som. A palavra apregoava tem o mesmo significado nesse contexto, nessa frase de divulgava, de espalhava, de contava às demais pessoas sobre essa qualidade, certo? Terceira questão. Releia. Foi difícil dormir aquela noite. Estava tão excitado. Ao alvorecer, Anansi acordou e continuou a escalada. A multidão embaixo crescia, acenando e incentivando-o a subir. Ele seguiu em frente, sem ligar para os músculos doloridos. Tinha um encontro no céu e não ia faltar. Qual é a palavra que nós temos destacada aqui nesse trecho? A palavra ou expressão? Ao alvorecer. Essa expressão, a expressão destacada, ela significa o mesmo que A, ao amanhecer, B, ao entardecer, C, ao anoitecer ou D, ao meio-dia. O que vocês acham que responde melhor essa questão? Vamos lá? Primeiro, vamos analisar a frase que vem acima. Ele fala que foi difícil dormir naquela noite. Foi difícil dormir. Então, no dia seguinte, quando ele acordou, significa que foi no momento que amanheceu. Então, considerando o contexto e o significado próprio da palavra, ao alvorecer significa ao amanhecer. Ao amanhecer, Anansi acordou e continuou a escalada. Vamos então marcar a alternativa correta, que é a letra A. Muito bem. Então, a expressão destacada ao alvorecer significa o mesmo que ao amanhecer. Na quarta questão, nós vamos fazer uma reescrita do trecho do texto. E vamos substituir as palavras que estão aqui por outras palavras que tenham sentidos equivalentes. Nós vamos utilizar aqui as palavras do quadro. Vamos observar aqui. O trecho que nós temos está aqui nesse quadro e o quadrinho está aqui ao lado, com 4 palavrinhas, tá bom? Então, vamos fazer a leitura. Nós temos aqui, agora, Anansi, egoísta como era, já havia vasculhado a terra de cima a baixo e coletado todo o pedacinho de sabedoria. Guardou tudo num pote gigantesco que escondeu num lugar secreto. Quais são as palavras que estão destacadas aqui nesse texto, nesse trecho do texto? Nós temos a palavra egoísta, vasculhado, coletado e gigantesco. Nós temos essas 4 palavras. Quando eu digo que uma pessoa é egoísta, eu estou falando que ela é aquela pessoa que quer tudo para si, que ela não divide com ninguém nada. Uma pessoa egoísta é essa, é aquela que não gosta de dividir, que tudo é seu e de mais ninguém. É uma pessoa que gosta do individual, que não gosta de divisão, certo?
Quando eu falo na palavra vasculhado, vasculhado vem do verbo vasculhar. Vasculhar pode ser limpar, pode também se referir a buscar, procurar alguma coisa, certo? Vasculhar pode ser limpar, buscar ou procurar alguma coisa. Nós vamos avaliar dentro desse contexto qual o significado da palavra vasculhado. E coletado, coleta, a palavra coletado, ela significa o quê, né? Coletar alguma coisa significa pegar, significa recolher. E temos aqui mais uma palavra, né, abaixo de coletado, que é gigantesco. Algo que é gigantesco é algo que é muito grande, algo que é enorme, que é gigante, algo de um tamanho muito maior do que aquele que é comum para nós, certo? Gigantesco, grande, gigante, enorme, ok? Então, temos aí o significado dessas 4 palavras. E nós temos aqui no quadrinho ao lado 4 palavras que poderiam substituir as 4 palavras que estão destacadas no trecho do texto. Temos enorme, procurado, recolhido e individualista. Agora, nós vamos fazer a reescrita dessa frase e vamos substituir essas palavras destacadas por palavras que tenham sentido equivalente. Por quê? Porque esse trecho do texto ele vai permanecer com o mesmo sentido, não vai mudar o sentido do texto. Vamos lá iniciar a reescrita? Agora, Nancy, egoísta, eu posso substituir por enorme, procurado, recolhido ou individualista? Muito bem, egoísta que quer tudo para si, que não quer dividir nada com ninguém. Então, é uma pessoa individualista. No caso, a aranha era individualista. Então, agora Nancy, individualista. Individualista, como era, já havia vasculhado. Vasculhado, eu disse que poderia ser procurado ou limpado alguma coisa. Vem de limpar, procurar, buscar. O que vocês acham? Procurado. Já havia procurado. Vamos circular aqui, ó. Procurado. Agora, Anansi, individualista como era, já havia procurado a terra de cima a baixo e coletado. O que significa coletar? Recolher, pegar, catar. Temos aí alguma palavra semelhante? Temos recolhido, muito bem. Recolhido. Agora, Anansi, individualista como era, já havia procurado a terra de cima a baixo e recolhido todo pedacinho de sabedoria. Guardou tudo num pote, só temos uma palavra para substituir. Enorme, muito bem. Guardou tudo num pote enorme, que escondeu num lugar secreto. Agora vamos ler a frase completa depois de alteradas as palavras e vamos observar se permaneceu com o mesmo sentido. Agora, Anansi, individualista como era, já tinha procurado a terra de cima a baixo e recolhido todo o pedacinho de sabedoria. Guardou tudo num pote enorme que escondeu num lugar secreto. Ok? Tudo ok? Mudou o sentido do texto? Não, permaneceu igual. E por que permaneceu igual? Porque as palavras que nós utilizamos para substituir as palavras destacadas, elas têm o mesmo significado, o mesmo sentido dentro do texto.
Ok? Então, crianças, vamos relembrar um pouquinho do que nós estudamos hoje? Nós ativamos um pouco sobre os nossos conhecimentos em relação à situação comunicativa do texto. Nós verificamos, né, fizemos algumas questões de atividade de interpretação, conhecemos o novo conto popular sobre Anansi, que é um personagem muito conhecido dos contos populares africanos. Esse conto de hoje se tratou sobre o baú da sabedoria e nós aprendemos com esse conto que a sabedoria ela não pertence a uma só pessoa, que todo mundo, em todo pedacinho do mundo, possui sim sabedoria. Todo mundo consegue ter sabedoria e que a gente não deve ser igual à aranha nesse sentido. Ela era sábia? Sim. Devemos ser sábios? Sim. Mas nós devemos menosprezar as pessoas porque achamos que elas são inferiores a nós? Não, não devemos fazer isso. Então, devemos utilizar a nossa sabedoria para compartilhar com as outras pessoas e que muito egoísmo, e muito individualismo e não aceitar ajuda quando a gente precisa, pode nos fazer perder tudo que a gente tem. Veja só o que foi que a Nancy perdeu. Ela perdeu todo o pote de sabedoria porque ela não acreditava que precisasse de ajuda. Ela achava que podia fazer tudo sozinha. E ela podia de verdade? Não, ela precisava de ajuda. Ela era sábia, mas ela também era muito arrogante e muito egoísta. E aquela situação em que ela deixou o pote cair e se espalhar a sabedoria por todo o pedacinho do mundo, com certeza fez ela refletir sobre que atitudes ela deveria tomar, que eram atitudes que representassem valores positivos, valores do bem, ok? Fizemos também aqui atividades relativas à inferência do sentido de palavras e expressões. E eu espero, crianças, que vocês tenham gostado da história de hoje, da aula de hoje, tenham compreendido, participado. Agradeço pela sua presença e te deixo um recado. Não deixa de responder às suas atividades e acompanha tudo direitinho pela plataforma. Faz também a leitura de hoje, leitura em voz alta do nosso projeto de fluência. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.